Boa noite, mulheres reinantes. Sejam muito bem-vindas ao AJT. AJT é uma ativação de jejum total. E quando a gente fala de jejum, a gente fala de consagração, a gente fala de entrega, a gente fala de estar na presença de Deus, porque embora o jejum hoje em dia esteja muito naturalizado, né? Em algo relacionado à saúde, relacionado a emagrecimento, a corpo físico, no mundo espiritual, né? Na palavra de Deus, o jejum, ele é consagração, ele é entrega, ele é oferta ao Senhor. E é sobre isso que nós vamos falar do jejum, ele sendo importante espírito, alma, para nossa mente, para o nosso emocional e também no nosso corpo. Como que eu quero começar com você? Eu quero começar hoje orando. A gente orou, algumas estavam na sala, a gente começou orando, mas eu quero que você faça uma respiração profunda agora, chegando nesse momento, desvinculando do ambiente onde você estava, sabe? Porque o Senhor, o que ele tem para falar para mim, para você hoje, é algo muito especial, é um divisor de águas em nossas vidas. Tá? Então, fecha os teus olhos, respira fundo, respira mais uma vez, respira o fôlego de vida que Deus te deu, a vida que Deus te deu, e ela não pode ser vivida de qualquer forma. Ah, Deus, nós te adoramos, Senhor. Consagramos, Pai, a nossa vida a Ti, consagramos esse tempo. Tu és o Rei, Tu és o Senhor. Oh Deus, tu és grande, tu és o Todo-Poderoso. Nós estamos aqui, Senhor, porque nós compreendemos, Pai, que não temos para onde ir, porque só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Só o Senhor, Pai, pode preencher o nosso coração. Só o Senhor pode dar sentido à nossa vida. Só o Senhor pode nos dar contentamento. E nós queremos, Pai, nessa noite, escutar a tua voz, o teu direcionamento. Nós queremos, Pai, andar alinhadas com o teu reino, ali, a andar, Senhor Deus, na filosofia do teu reino, Pai. Nós não queremos a nossa vontade, Senhor, nós queremos a ti, a tua. Que venha o teu reino, Senhor, que seja feita a tua vontade sobre nós. Trabalha no nosso coração, trabalha no nosso caráter, trabalha na nossa mente, trabalha no nosso espírito, Pai. Oh, Deus, nós queremos nos consagrar a Ti. Esse momento, Deus, seja um divisor de água em nossas vidas. Que, Pai, a partir de hoje, Deus, a gente entre em um novo nível de intimidade contigo, de entendimento do Teu reino. Deus, que a gente entre numa filosofia, Senhor Deus de reino, no estilo de vida, Pai, numa vida genjoada e entregue a Ti todos os dias. Eu oro por cada uma das mulheres que já decidiram entrar nesse projeto, que já estão diante de ti com o coração desejoso de viver aquilo que o Senhor tem para cada uma. Que o Senhor esteja, Pai, levantando essas mulheres, despertando, Pai, alinhando os propósitos, Senhor Deus, para a tua vontade, em nome de Jesus. Eu oro e te agradeço por esse momento, Pai. Muito, 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 muito obrigada, Senhor, por ter nos chamado, Senhor. Obrigada, Deus, pelo teu convite de amor, pelo teu convite, Deus, para estar mais perto de ti. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui. Enche-nos, Senhor. Fala conosco, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, mulheres. Glória a Deus por essa noite. Quero começar lendo com você o que está em Jeremias 29:13. Quero dizer para vocês que a gente vai começar de uma forma espiritual, compreendendo a chamada de Deus para a nossa vida, e nós vamos entender também de forma fisiológica, também de forma emocional, o quanto o jejum é importante para nós, e nós vamos entender como vai funcionar esse AJT. Tá? Vocês vão, como sempre, eu não sei se todas aqui já participaram do outro AJT, onde a gente recebia tarefas diárias, a gente recebia um devocional. Então, você vai receber esse direcionamento diário também.
tá? Nós vamos tratar de 3 temas, cada semana um tema. Então, você vai estar se preparando para o ano de 2026. Pode ter certeza que o que o Senhor tem para mim, para você, é algo tremendo, é algo transformador. É um 2026 alinhadas com o reino de Deus, sabe? Consagrando ao Senhor os nossos planos, os nossos sonhos. Amém? Então, vamos lá ler Jeremias 29:11. Ele diz assim: porque eu bem sei os pensamentos que tenho ao vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperar. O Senhor tem planos de paz para mim, para você. Ele tem planos, tem projetos. Mas como que a gente acessa esses planos e esses projetos de Deus? Quando a gente está nele, quando a gente escuta ele, quando a gente caminha com ele. Porque é interessante, como é que você vai saber algo da outra pessoa se você não caminha com ela? Então, se você tem intimidade com uma pessoa, ela vai contar os planos para você. Eu não conto meus planos para qualquer pessoa. Eu conto para uma pessoa íntima. Se você conheceu alguém agora, você não vai contar. Então, o Senhor, ele tem planos para mim, para você. E esses planos ele quer falar. Olha, esse jejum é para você ficar sensível à voz de Deus. O jejum não vai mudar o Senhor, mas vai nos deixar sensível, vai nos deixar mais próxima de Deus. E ele tem esses planos, ele diz: sou eu que sei. E a gente sabe que os planos de Deus são perfeitos, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim, para você. E ele tem algo para a gente, não só para agora, mas para o ano que vem, para os anos vindouros, porque o que o Senhor faz, tudo que o Senhor faz é eterno. Deus não faz nada para acabar. Deus não faz nada para acabar. Nós somos eternos. Então, tudo que Deus faz é eterno. O que você vai viver aqui no Vida Ativada é para a sua eternidade. Você vai plantar frutos espirituais, você vai ter, né, um resultado espiritual, um resultado natural também. E aí ele diz assim, que é ele que tem. Aí ele diz no 12: então me invocareis e ireis. Orareis a mim e eu vos ouvirei. Esse período de jejum será um período de oração, de busca, de invocar o nome do Senhor, de invocar a presença do Senhor, de trazer o Senhor mais para perto, de escutar aquilo que ele tem, porque como que eu vou saber o que o outro tem para mim, os planos que o outro tem para mim, se eu não escutar? Como é que eu vou saber se eu não estou perto daquela pessoa? Então ele diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aí é aqui que entra a nossa busca, a nossa entrega. É aqui que entra você dizer assim, ó, com meu espírito, com minha alma, com meu pensamento, com meu corpo, com tudo. Eu vou buscar o Senhor com tudo, eu vou me entregar, é uma entrega. O jejum é um período de entrega, de consagração, de dizer assim, Senhor, eu quero o Senhor mais do que uma comida. Eu quero o Senhor mais do que o açúcar. Eu quero o Senhor mais do que esse momento numa mesa. Você vai calar todas as vozes e você vai escutar exatamente os planos e propósitos de Deus. Você vai escutar os mistérios de Deus, aquilo que ele tem para te falar, aquilo que ele tem para te direcionar. Você vai estar sensível à voz de Deus, porque o jejum não vai mudar Deus, mas vai te deixar sensível à voz de Deus. Quando a gente se alimenta demais, sabe? Quando a gente come demais, a gente só está escutando o nosso estômago. A gente não está escutando outras coisas. Eu não sei se você já comeu é, assistindo, né? Muita gente come assistindo ou fazendo outra coisa. Você come e você não sabe o gosto da comida. E muitas vezes a gente está assim, sabe? O Senhor quer entregar algo para nós, mas a gente está muito ocupado. A gente vai comendo, comendo, comendo e não vai prestando atenção. A gente nem come direito e nem escuta Deus. A gente vai vivendo num processo automático. E aqui a gente vai sair do automático, a gente vai se alinhar ao Senhor, a gente vai dizer: Senhor, fala comigo. Senhor, eu te quero mais do que esse alimento. Ele diz assim: e sereis no 14, achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos
cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lanceis, diz o Senhor, e tornarei a trazê-los ao lugar de onde vos transportei. Olha só, ainda que você, porque essa versão é a CEF, eu gosto muito do começo dela, porque ela diz: buscar-me-eis e me encontrareis, quando me buscar de todo o vosso coração, né? Então eu gosto muito, né, dessa parte. Mas eu vou ler aqui o 14 em outra versão para você ver o que que o Senhor diz. Ele diz: eu me deixarei ser encontrado por você, Marília. Me deixarei ser encontrado por você. Quando você estiver me buscando todo o coração, quando você calar as vozes, quando você dizer: eu quero o Senhor mais do que esse alimento. Viu, Cícera? E aí ele vai dizer assim: e eu os trarei de volta do cativeiro. Muitas de nós podemos estar presas em um cativeiro de dor, um cativeiro de medo, sabe? Um cativeiro de opressão. A gente pode estar presa, sabe? No problema financeiro, no cativeiro, é um cativeiro. E o Senhor diz: eu vou te tirar desse cativeiro, me busca. Esse jejum é para a gente buscar o Senhor e Ele vai nos tirar desse cativeiro que Ele nos permitiu entrar, porque tudo que nós vivemos é com permissão de Deus, não é a vontade de Deus. Ele tem a vontade, ele diz: eu tenho planos para você. Eu tenho planos para você, eu tenho uma vontade sobre a sua vida, eu tenho um desejo, eu planejei algo para você, mas você escolheu outra coisa. Você entrou num cativeiro, você entrou nesse lugar, né, de prisão. Mas ele diz assim: quando você me buscar de todo o coração, nessa entrega, nessa consagração, nesse tempo, fazendo o que precisa fazer, eu vou te tirar desse cativeiro. Ele diz: eu os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações, de todos os lugares para onde os dispersei e os trarei de volta para o lugar onde os deportei, diz o Senhor. O Senhor quer nos trazer de volta ao centro da sua vontade. Ele quer nos trazer de volta aos planos e propósito dele. Olha só, eu tenho filha. E eu vejo que vocês aqui, a maioria tem filha, neta, tem tudo. Nós fazemos planos para os nossos filhos, para a nossa família. Nós fazemos planos, né? E mesmo assim é o Senhor. Mas você faz plano para o seu filho. Mas pode ser que seu filho chegue na fase adulta e diga: não, eu não quero isso para mim. Eu quero outra coisa. Você não vai poder fazer nada. Mesmo assim é o Senhor. A gente chegou um certo tempo, a gente conhece a Deus, a gente não quis viver os planos e os sonhos de Deus, mas Deus está dizendo assim: olha, ainda que você tenha andado, né, fora do meu caminho, que você tenha sido preso num cativeiro, eu vou te libertar. Eu vou te libertar e ele vai te dizer os planos e projetos que ele tem para ti. E você pode viver a partir de agora. O passado, a gente tem que entender algo. Quando o Senhor diz que vai nos tirar de um lugar, de um cativeiro, não é para a gente ficar só lá atrás, é para a gente viver uma nova vida, para Ele nos colocar em um novo lugar, sabe? Para Ele colocar em uma nova situação. Então, Ele quer nos tirar da situação em que a gente se encontra, do cativeiro em que a gente se encontra. Mas isso depende de mim e de você, depende de uma busca, depende de um posicionamento, de uma obediência. Porque você recebe uma palavra aqui. Se você não fizer nada diante da palavra que você vai receber aqui, não vai adiantar de nada. Se você fizer o jejum e dizer: eu vou só parar de comer, né? Eu não vou só comer isso, não vai adiantar. Por isso que o jejum, o AJT, ele trabalha o espírito, a alma e o corpo. Ele vai trabalhar um comportamento seu. Não é uma teoria do comportamento, é porque a Bíblia é comportamental. Então, você vai receber algo espiritual, né? A partir do seu posicionamento, né? De você deixar mesmo algum alimento, você vai buscar a face de Deus, invocar o nome do Senhor, e aí o Senhor vai vir. O Senhor vai vir, vai se deixar ser achado por você e vai contar esses planos, esses projetos que ele tem, mas você vai ter que obedecer. Você vai receber uma atividade para você fazer, sabe? Você vai ler o seu devocional, vai fazer essa atividade. Claudiana, e se eu não fizer essa atividade no mesmo dia? Vai fazer no outro. Agora, se você não se posicionar totalmente como vai ser feito aqui, você não vai chegar no objetivo, né, que você de fato busca no Senhor. Porque eu sei que você está aqui com algum intuito. Você quer mudança, você quer transformação, você não quer mais viver nessa vida, nesse cativeiro.
sabe? Você não quer, você quer algo novo. E o Senhor diz, Ele sabe, eu sei os planos que eu tenho para você, venha para mim, venha. E aí Ele nos convida. Então, esses 21 dias serão 21 dias. Nós vamos trabalhar na primeira semana, tá? Essa intimidade com Deus, vamos fazer atividades que vai trabalhar espiritual, alma e corpo, vai nos alinhar os planos e propósitos de Deus. Quem já fez comigo, o AJT sabe. E vai ser totalmente diferente, tá, mulheres? Quem fez o outro vai entender, né, nesse, porque nós vamos tratar de outra coisa. O Senhor tem sempre novidade para nós. Apesar do outro AJT, eu também vou trazer para uma turma nova, quem desejar, mas esse aqui é algo novo. Deus preparou algo novo, exclusivo para mim, para você, para a gente viver nesse finalzinho de ano. Por quê? Porque Ele tem uns planos maravilhosos e chega da gente viver a nossa vontade. Quando a gente vive na nossa vontade, a gente só se passa, sabe? Só dá erro, só dá problema. Quando você vive por sua vontade, você acaba extrapolando. Basta ver pelo alimento. Quando a gente come pela nossa vontade, né? A gente peca pela boca, a gente come feito desesperada, a gente vai se afastando de Deus. Por quê? Porque o momento que era para você fazer uma entrega a Deus, você está lá se alimentando. Você está lá, é louca pelo aquele alimento, sendo que a falta que você sente não é a falta de alimento. Muitas vezes você come sem fome. O que você vai fazer, o que você precisa é da presença de Deus para lhe nutrir. E esse AJT, você vai perceber que sua fome, você não vai ter fome, você vai ter fome de Deus. Eu creio que é assim. Então, o AJT é um tempo de alinhamento, né? É uma jornada de consagração, de escuta ativa do Senhor, escutar a voz de Deus, o direcionamento de Deus, aquilo que Ele tem para gente. O jejum, ele é uma disciplina espiritual que vai alinhar o nosso espírito, que vai trazer o governo do espírito sobre as nossas vontades, sobre os nossos desejos. Nós vamos colocar a vontade e o nosso desejo nos pés do Senhor. Sabe, nós vamos abrir mão de algo natural para receber algo espiritual. Espiritual, sabendo que o espiritual é muito maior, porque quem coordena todas as coisas aqui é o espiritual, não é o natural. O natural é onde nós vemos, né, o resultado daquilo que a gente já coloca no espiritual. Então chegou o tempo de você colocar no espiritual. Qual é o cativeiro que você tem vivido? Eu quero que você anote aí. Qual é o seu cativeiro, para você deixar bem claro, né? Você já sabe, Deus já sabe, mas você precisa estar consciente. Olha, o meu cativeiro é isso aqui. É isso aqui, Deus. Mentira desse lugar. Mentira, mentira desse medo, mentira dessa ansiedade, mentira dessa depressão, sabe? Mentira desse problema financeiro. Eu estou cativa aqui nessa maldição. Coloca aí. Coloca, porque você tem que entrar já entendendo que o Senhor vai te tirar desse lugar, porque você vai ter um posicionamento. E o Senhor, e o jejum, o que que ele vai fazer com a gente? Ele vai aquietar a nossa alma, sabe? Ele vai aquietar essa vontade. Ele vai fazer com que nossa alma escute o Espírito, escute o que o Senhor tem falado. E o nosso corpo vai obedecer, vai obedecer. E o Senhor já espera que a gente jejue. Eu sei que vocês aqui são cristãs, vocês já entendem que o jejum é algo que é esperado pelo Senhor, que o Senhor disse, né? Quando jejuares. Então você já sabe que o jejum é para o cristão, que o Senhor não está conosco. Então ele disse, quando eu não estiver, os meus discípulos jejuarão. Então, quando ele não está, como ele não está aqui naturalmente, é tempo da gente jejuar. É tempo da gente buscar a face de Deus, é tempo da gente chorar, é tempo da gente perceber o cárcere da gente, é tempo de você perceber o cativeiro. Às vezes você vem num cativeiro, ó, há muito tempo e você vem aceitando essa situação. Muitas vezes você não tem nem orado, mas o Senhor, Ele quer te tirar desse lugar. Talvez você diga, eu nem oro mais, de tão sem fé que eu tô, né? Mas o Senhor está querendo dizer assim, olha, venha a mim, né? Busca-me, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. E de todo o vosso coração é de toda a vossa vontade. O coração, ela fala de alma,
o coração é a nossa vontade, os nossos desejos. Então, quando tudo isso está submisso ao Senhor, né, está no altar de Deus, aí sim a gente está jejuando corretamente, tá? E olha só, por que que nós vamos jejuar? Porque nós queremos clareza. Nós queremos ouvir a voz de Deus. Você quer ouvir a voz de Deus? Você precisa, já é um anseio do nosso espírito. O nosso espírito clama por uma intimidade com Deus, clama por uma completude, clama para viver na plenitude, né? Você pode ver que você tem um desejo de vida. Dificilmente uma pessoa tem um desejo de morte, a pessoa só tem um desejo de morte quando ela está deprimida. E isso é um cativeiro. Se você está aqui, se você tem um desejo, se você não vê mais sentido na sua vida, eu quero lhe dizer que o Senhor vai te dar sentido na tua vida. Vai tirar você desse cativeiro e vai te dar alegria verdadeira no espírito e contentamento. Esse jejum você não vai passar de 2025 da mesma, você não vai passar 2026 da mesma forma que você caminhou 2025. Você vai trilhar um novo caminho no Senhor, você vai trilhar a vontade de Deus. E o Senhor, ele quer quebrar ciclos. Ciclos, ele vai quebrar um ciclo na sua vida. Um ciclo que você já estava, né, digamos assim, acostumada, né? Às vezes a gente vai se acostumando, como eu disse, né, com cativeiro. Existe, eu não digo que é um costume dessa pessoa, né, uma história na Bíblia, que é da mulher encurvada, mas eu conto que ela andava naquela situação e ela sempre ia para a casa de Deus. Então ela vivia naquela vida, sabe? Ela vivia em um cativeiro onde ela só enxergava o chão, onde ela não enxergava um futuro. Às vezes você está assim, olhando para o chão, você não tem enxergado o futuro. Não estou dizendo de uma forma geral, às vezes é em uma situação. Eu quero chamar você para situações específicas. Às vezes é no seu casamento, você já se conformou. Quantas vezes eu me conformei com a vida que eu tinha? Eu me conformava. Só que hoje em dia, como o Senhor nos dá clareza, nos dá visão, a gente sabe que no Senhor a gente pode ter mais, então nós não vivemos uma vida mais ou menos. Então eu quero que você pense assim: eu não posso ter uma vida mais ou menos se o meu Deus se sacrificou por mim, se o meu Deus se entregou por mim naquela cruz, não foi para você ter uma vida mais ou menos, foi para que você tivesse vida e vida em abundância. E a abundância, você já sabe, não é o dinheiro. A abundância é você ter uma paz que excede todo entendimento, é você ter uma alegria dentro do seu espírito, é você se contentar com tudo que você tem, é você ser feliz aonde você está, com quem você está, é você ver sempre o lado bom das coisas, é você andar, né, em unidade com Deus, sabe, intimidade com o Senhor. E o Senhor quer te dar algo muito especial também nesse tempo, que é a sensibilidade ao Espírito Santo. Sabe, já pensou você está fazendo alguma coisa e o Espírito Santo, não faz isso, não faz isso, Rosandra. Fica quietinha aí, né? Fica quietinha, né, Rose? Você dizer, não, pois eu não vou sair agora, não. Você mudar de opinião de repente. Você está planejando para ir num canto e Deus dizer, não, não vai não. Aí você vai dizer, eu não vou. A pessoa vai se chocar, por que que você não vai? É uma festa, não sei o quê. Você diz, não, eu não vou. Porque Deus falou com você de uma forma tão linda que você está completa, você não precisa mais de mais nada. Então o Senhor vai nos dar sensibilidade ao Espírito. E a partir daí, nós vamos ter um tratamento, uma transformação física no nosso corpo. Quando nós jejuamos, quando nós deixamos de comer um alimento, nós estamos dando ao nosso corpo um tempo para ele restaurar, tá? Falando de uma forma fisiológica agora, para o nosso ganho físico, para o nosso corpo físico, no nosso ganho espiritual. Eu espero que você tenha entendido. E qualquer dúvida, vocês já podem ir me perguntando também, tá? Sobre as questões espirituais, sobre o chamado de Deus para essa hora. Eu não quero que você tenha dúvida para que que vai ser esse jejum? Esse jejum é um tempo de busca profunda no Senhor, buscar o Senhor de todo o coração, se alinhar aos planos e projetos de Deus que Deus tem para você. E o que que Deus vai fazer com você? Vai te trazer de volta desse cativeiro e vai te colocar no centro da vontade dele.
Amém? E fisicamente, o que que esse jejum vai trazer para você de benefício? Porque o jejum, sabe, tudo que Deus dá é perfeito. Meu Deus, eu me animo tanto, porque tudo que o Senhor ele propõe para a gente é para o nosso bem, para a nossa saúde. Gente, o jejum, ele é vida. O jejum, ele é energia. O jejum, ele é força. O jejum é criatividade. O jejum é inteligência. Sabe, tudo isso acontece a partir do jejum. Quando você jejua, o seu corpo ele vai restaurando. E tem um médico cientista que ele ganhou o prêmio Nobel, que agora eu anotei o nome dele, tá? É o Yoshinori Ohsumi. Ele ganhou o prêmio Nobel de Fisiologia. E sabe, em 2016, sabe o que foi que ele descobriu sobre o jejum? Que o mecanismo do jejum, que no jejum acontece a autofagia. O que é autofagia? É quando o seu corpo ele vai ele vai comer, digamos assim, né? Ele vai comer algo que não está funcionando na sua vida. De uma maneira mais simples, é assim: existe uma célula que ela não está boa, né? Ela está danificada. O que que vai acontecer? Essa área que está danificada, ela vai ser destruída para você. Ou seja, se havia uma célula de câncer dentro de você, quando você jejuma, você destrói totalmente aquela área que está danificada, entendeu? Eles elimina ela e lança fora. Então, esse é o processo que foi descoberto cientificamente, mas que o nosso Deus já sabia, que o jejum é vida. Eu quero que você coloque aí, jejum é vida. Jejum é vida. E nós devemos jejuar todos os dias. Como assim, Claudiana? Mas vamos fazer os 21. Mas eu vou te dizer de um jejum que você tem que jejuar 12 horas todo dia. Para quê? Para restaurar. Eu sei que aqui é uma AJT, a gente vai jejuar mais horas, se possível, mas quem ainda não tem um costume vai fazer às 12 horas, ou quem já tem o costume de fazer às 12 horas vai tirar uma refeição, vai tirar um alimento, mas eu quero lhe falar para a sua vida, porque eu não posso ser irresponsável, eu carrego uma responsabilidade. Então, o jejum para a sua vida, você tem que passar 12 horas sem se alimentar. Por quê, Claudiana? Para seu corpo recuperar, para ele descansar, para ele se restaurar. Então, você tem que comer, vamos lá, você come à noite, 7 horas da noite. Então, você só vai comer no outro dia, às 7 horas da manhã. Por quê? Para você, esse jejum é para você restaurar o seu corpo. Só que se você já não tem um costume, eu já tenho um costume. Então, isso para mim, né, como diz o rei Davi, eu gosto muito do que ele disse quando ele foi fazer a oferta ao Senhor. Ele disse que não ia fazer uma oferta que não lhe custasse nada. Então, como eu já faço 12 horas todo dia, já é o meu natural, isso não me custaria nada. Entende? Então, eu vou fazer algo mais profundo. Mas você que está começando agora, começa com essas 12 horas. E isso é para a sua vida. Então, independente de você, né, vai fazer o AJT, isso é para a sua vida. O jejum é vida. Então, às 12 horas é para restaurar o seu corpo, para poder seu corpo voltar à vida. E o ideal é que você faça à noite. Esse da vida, tá? Esse da sua vida. É para você fazer durante a noite. À noite você come até certo horário. Deixa teu corpo descansar, não come 9 horas da noite, não come, vai eliminando isso da tua vida, sabe? Isso é cor do Satanás. Eu vou dizer para vocês, isso é cor do cão. Eu não sou religiosa, assim, mas eu digo do cão porque, assim, é uma invenção, sabe? Para destruir a nossa vida. Sabe, o sistema ele vem para destruir a nossa vida. Nós não podemos entrar num sistema onde a gente tem que comer, comer, comer. Já foi comprovado que quanto mais a gente come, menos vida a gente tem. Por que que será? Porque a gente trabalha, bota o nosso corpo para trabalhar demais. Vocês acham que esse corpo aguenta? Imagine, eu quero viver, vocês já sabem, né? Quero viver os 100 anos. Como é que eu vou viver os 100 anos se meu corpo está sempre trabalhando, comendo, comendo, comendo? Sabe? Não existe isso. A conta não fecha.
Se você usa algo muito, 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 você desgasta. Agora você tem que dar o tempo para aquela coisa recuperar, para aquela coisa descansar. E é isso que a gente vai fazer com o nosso corpo, tá? Então, assim, jejum é vida, isso você tem que levar para a sua vida inteira. Você não pode sair daqui sem entender isso, que seu corpo precisa restaurar. E à noite, quando você. E por que que é bom à noite? Porque quando você dorme, sabe? Você vai dormir bem, porque você não está com o estômago cheio. Você vai restaurar as suas células neurais. Você vai restaurar o seu cognitivo, tudo que você aprendeu, você vai dar condição do seu corpo arquivar aquilo, sabe? Você vai dar ao seu corpo a possibilidade do sistema imunológico dele dar uma volta no seu corpo, dele descobrir algo que você possa ter no seu corpo para que ele elimine e você possa viver com saúde. Então, você vai promover, sabe? Você vai dar as condições do seu corpo viver bem nessa terra, porque a doença, a enfermidade, 98% dessas enfermidades, de todas as enfermidades, são causadas por quê? Pelo nosso alimento. Pelo nosso alimento e também pela falta de atividade física, sabe? É muito triste a gente ver. Tem pessoas aí doentes, com diabetes, sabe? Com obesidade, problema relacionado a quê? Ao alimento, porque come demais, porque não tem, falta domínio próprio, vive uma vida ansiosa. E quando você vive uma vida jejuada, você vive uma vida trabalhando, sabe? Trabalhando o domínio próprio. Você vive uma vida, né, alinhada com o reino. Sabe, se você for ver, Jesus não viveu comendo o tempo todo. Jesus começou o ministério dele com 40 dias de jejum. 40 dias. Sabe, o jejum de Jesus, ele sabe o que é fome. Nós não sabemos, nós só sabemos o que é fome com 40 dias, viu? Porque fome mesmo é o que Jesus entrou. Conta-se cientificamente que com 40 dias o seu corpo ele entra em inanição. Ele já queimou todas as gorduras, ele já queimou tudo e ele começa a se autodestruir. Então, 40 dias, né? 40 dias, aí você sente uma fome de verdade. Então, eu quero lhe dizer que a maioria das vezes que você está comendo, você não come por fome física, você come por desejo de comer. E isso, quem criou na nossa vida? Foi o sistema. O sistema nos deixou mal acostumados. Colocando comida de 3 em 3 horas, de 3 em 3 horas. Quem disse que a gente tem que comer de 3 em 3 horas? Como é que você tem que botar seu corpo para trabalhar de 3 em 3 horas? Como? Se os nossos ancestrais, né? Se no tempo do Senhor, se no tempo, início de tudo, as pessoas caçavam para comer, só comia depois caçava, viu? Então eles faziam jejum de manhã, eles faziam atividade física em jejum, ainda mais, que é algo que eu gosto muito, né? De fazer atividade física em jejum, né? De você fazer um AEJ, aeróbico em jejum. Isso é perfeito. E também eu vou trazer para vocês, se vocês gostarem, também, se vocês desejarem fazer uma caminhada de manhã também, em jejum, um movimento, um alongamento, tá? Porque isso é muito importante. Então, nossos ancestrais, né, o povo passado, eles acordavam em jejum. Depois que eles acordavam em jejum, eles iam fazer atividade física. O que era atividade física? Ia fazer a comida, ia caçar, ia fazer lá massa, ia preparar tudo. Então, eles tinham uma atividade. Não era como a gente hoje. Então, hoje nós vivemos no outro sistema. Então, quero lhe dizer que o jejum, ele é vida. Ele vai destruir, remover do seu corpo as células danificadas, ele vai identificar a doença mais rápido em você, ele vai trazer uma cura. Cura, ele vai tirar toda a inflamação do seu corpo, sabe? E esse jejum, tá? Físico, ele tem que ser regado de água. Você que não toma água, vai ter que tomar mais água. Tá? Nesse tempo de jejum, você tem que tomar mais água, porque você vai deixar uma alimentação. Você pode deixar o café da manhã, você pode deixar o almoço, né? Ou a janta, tá? Mas aí você decide, ou um alimento específico. Não, eu vou deixar o açúcar, né? Eu vou deixar o pão, mas tem que ser algo, você tem que dar para Deus algo que lhe custe alguma coisa, não é verdade?
Muitas pessoas dizem, não, mas eu já faço, porque tem pessoas que já aprenderam, né, que caminham comigo, já aprenderam a comer de 12 em 12, deixar 12 horas de descanso, mas aí você tira algo, né, tira uma alimentação, ou então você tira um pão, um açúcar, certo? Olha só. E durante o jejum também você restaura, sabe, os seus tecidos, as suas células, os tecidos do seu corpo, você melhora o funcionamento, sabe? O seu sangue, ele flui melhor, você faz uma limpeza no seu corpo. E se você tomar água, você faz uma limpeza, né, no seu rim também. Então, assim, é uma renovação profunda no seu corpo físico, é uma restauração, é vida. Amém? E aí, para a nossa mente, né? Existe também estudo, tá? Que eu pesquisei sobre a nossa mente, tá? Que o jejum, ele protege o nosso cérebro, tá? Ele protege o nosso cérebro e ele nos ensina a ter um domínio próprio, ele nos ensina a controlar os nossos desejos, a nossa vontade, nos ensina a controlar a nossa ansiedade, sabe? E ele nos dá mais foco, sabe? Então, assim, a gente precisa, a gente precisa entender e viver mais esse jejum. A gente não pode estar vivendo de uma forma desleixada. De aqui. Vou falar, tem três doenças, tá? Que o jejum, ele previne também. Eu não falei que é para poder você se animar, né, em fazer também, para saber que vai ter um benefício físico, ainda que também vai ter na sua vida, tá? Assim, no sentido do cativeiro, das situações que você se encontra. Esse processo que acontece durante o jejum, né, de autofagia, ele vai o quê? Ele vai prevenir Alzheimer, o mal de Parkinson e também a esclerose múltipla. Por quê? Porque ele vai destruir aquelas células que estão danificadas, a parte das células que estão danificadas. Então, você vai viver, né, numa vida mais saudável, tá? E olha, e com relação à nossa mente, tá? Ela vai melhorar a nossa sensibilidade, sabe? Vai nos trazer força, como eu disse, vai tratar nossa ansiedade, vai tratar dores no corpo, cansaço. Gente, é incrível como a gente fica com mais energia. Quem jejua sabe. Parece que a gente come, quanto mais a gente come açúcar, mais cansada a gente fica, mais estressada a gente fica, mais agoniada a gente fica. Chegou a hora da gente despertar para a gente poder viver aquilo que o Senhor tem para nós. E um fator muito importante, sabe, é comprovado pela ciência que o jejum, ela aumenta a BDNF. O que é isso? Ela aumenta o fator neurotrófico derivado do cérebro. O que é isso? É um fator que ele é responsável por nossa estabilidade emocional, por nossa criatividade, por nossa memória, por nosso foco e por nossa resistência ao estresse. Então, assim, o jejum, ele vai nos fortalecer de forma geral, espiritual e corpo, nosso emocional, o nosso físico. Então, nós só temos o quê? Nós só temos benefício aqui, né? Nós só temos, assim, que realmente agradecer a Deus por Ele propor isso para a gente, né? Por Ele realmente trazer isso para o seu povo. E isso é para esse tempo, para essa hora, isso é para a nossa vida, que nós devemos viver uma vida jejuada. E como que vai acontecer, tá? Você vai escolher o alimento, ou você vai escolher tirar uma refeição, ok? Outra coisa, você vai escolher tirar uma interação. Alguma coisa, se você fica muito na rede social, você tirar a rede social, eu vou tirar não pode tirar o Zoom, tá? Porque o Zoom é o que a gente precisa. Você pode tirar o quê? O Instagram, não abrir mais durante esses 21 dias. A gente vai começar amanhã, tá? Então, vamos começar amanhã. Nós vamos terminar no dia 24, noite de Natal, né? No dia. Nós não vamos fazer a live à noite, tá? Nós vamos fazer um momento pela manhã. Tá? Um momento de entrega ao Senhor, todo o período, e aí a gente vai ceiar. Então, no último dia, nós vamos ceiar, nós vamos pegar o pão,
o suco de uva você vai separar e a gente vai cear, ok? A gente vai selar esse momento, né? Firmando a nossa aliança no Senhor no dia de Natal, tá bom? Então, assim, serão 21 dias. Na primeira semana, nós vamos trabalhar a intimidade com Deus, aquilo que Deus tem para tratar em nós, no nosso caráter, né, no nosso, digamos assim, nas nossas atitudes, na nossa intimidade com Deus, aquilo que tem sido separação entre nós e Deus. Nós vamos trabalhar isso. Segunda semana, nós vamos trabalhar a área emocional. Nós vamos trabalhar a nossa mente, porque já é sabido que muitas coisas que o Senhor já liberou no espiritual, o nosso emocional, ele trava. Ele trava aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Então, a gente vai trabalhar o nosso emocional, a gente vai resolver questões emocionais. E na última semana, né, a gente vai entrar num tempo de governo, a gente vai fazer planos, projetos, a gente vai realmente fazer uma coisa linda nesse tempo, tá? Nesse AJT. E aí você vai pensar sobre o seu alimento e o que que vai ser feito também. Como você vai ter a devocional para você receber, então você vai ter um tempo com Deus. Então você vai pegar esse devocional, vai ler e vai fazer a atividade em um tempo com Deus. Você vai separar esse tempo. Não sei se você vai querer à noite, né, ou pela manhã, mas você vai receber todos os dias esse devocional e é interessante, é importante que você faça, que você leia, quando você for ler, você entenda que é o Senhor falando com você. E mesmo que seja um texto que você já conheça, tá? Eu quero que você entenda que uma vez Deus falou, você pode escutar duas vezes, três vezes, mas só firmou em você quando há uma mudança de comportamento. Então, se Deus está falando com você naquela palavra novamente, tem alguma coisa. Então, você suspeita, você diga, não, isso aqui Deus está falando comigo, eu vou analisar direitinho o que que Deus quer a partir daqui. Então, eu quero que você veja todos esses dias de uma forma especial. Não deixe passar esses dias como se fosse normal, só uma tirada de alimento, só um regime, tá? Porque você também vai emagrecer, né? Você vai conseguir baixar, né, o seu alimento e vai conseguir eliminar. Sim, quase que ia me esquecendo. Como que você quebra o jejum? Porque a maioria aqui já sabe, né? Você vai quebrar o jejum com proteína. Primeira alimentação que você vai fazer é uma proteína, seja a hora que você for. Ah, eu vou tirar o almoço, né? Mas eu vou jantar, né? Jantar de noite, 7 horas da noite, 6 horas da noite. Não sei como você vai fazer. Você vai escolher. Mas vamos supor que você tirou o almoço e vai comer, tomou um café da manhã, né? Reforçado, 10 horas, e aí você só vai jantar, né? Aí, quando você for jantar, é proteína, tá? Você vai jantar proteína, porque no outro dia, no café da manhã, digamos assim, no café da manhã vai ser a sua primeira refeição do dia, então ela tem que ser proteína. O que é proteína? Ovo, queijo, carne de sol, frango desfiado, então tem que ser proteína, tá? A primeira e a última refeição, proteína. Se você comer uma fruta, como é de comum as pessoas dizer, coma uma fruta, a, pro- a fruta é uma glicose, tá? É um açúcar. Se você quebra o jejum com essa fruta, você aumenta o índice glicêmico e você tem chances de ter uma diabetes. Então, ao invés de ser uma coisa boa para você, vai ser uma coisa ruim. Então, não se come a primeira refeição, a primeira comida que você vai botar na sua boca não pode ser uma fruta. Você vai comer. Ai, Claudina, eu não posso comer fruta? Pode. Você vai comer um ovinho? Você come o ovo, depois a fruta. Come o ovo, depois o pão. Come o ovo, depois a tapioca. Faz dois ovinhos. Come um ovo puro e o outro. Vai aprender. Gente, a gente se acostuma. Tudo que você come hoje, de forma errada, foi um costume. Você sabia? Você come hoje da forma que come, foi um costume na sua casa. Então, da mesma forma que tem um mau costume, vamos trazer um novo, né, o bom costume para a nossa vida, né? E a gente aprende, a gente não pode ser aquele povo cabeça dura, que uma vez a gente fez aquilo e tem que ser para sempre daquele jeito, daquele jeito.
A gente precisa mudar. A gente precisa entender. Já dizia o Paulo, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para a gente não ficar com a nossa mente cauterizada, sempre com o mesmo entendimento, sempre com aquela postura. Não tem gente que envelhece e quer sempre daquele jeito. Se você morre de falar e a pessoa não muda, mas você não já tem consciência que é importante, que é bom para ela, mas ela tá lá. Com a mente dura. Gente, prepare a sua mente, prepare a sua vida para você estar entendendo das coisas, para você deixar Deus falar com você, deixar Deus transformar com você de acordo com o tempo, para você caminhar de acordo com a vontade de Deus, porque senão a gente fica cauterizada, né? A gente fica, né, sem entendimento. Então, vai quebrar o jejum com uma proteína. Primeira e última refeição, proteína. Tudo que você for comer, primeiro é uma proteína. Primeiro você pega um pedaço de carne. Depois eu posso comer arroz? Pode, mas coma primeiro um pedaço de carne. Por quê? Porque também vai te dar saciedade. Sabe? Quando você começa a comer na carne, eu não sei vocês, eu não sei se foi problema de escassez na minha vida, né? Deixa eu chegar aqui perto de vocês. Eu comia tudo e deixava a carne para o final, né? Porque só tinha 3 pedacinhos de carne. Tinha 3 pedacinhos de carne, então eu deixava no finalzinho para me poder dar o gostinho de comer a carne, né? Mas só que hoje em dia é diferente. A gente tem que começar. Se só tiver os 3 pedacinhos de carne, você começa e coma um e depois vá para a salada, sabe? Para os legumes. E aí você vai distribuindo a sua alimentação. Não coma de vez, né? Uma tapioca. Não coma de vez o cuscuz. Agora, se você colocar no cuscuz chia, linhaça e na tapioca chia e linhaça, aí você pode colocar o ovo no meio, porque você vai quebrar esse impacto do índice glicêmico, entendeu? Mas se for um pão, você vai comer o pão, vai colocar um ovo dentro e não pode morder de vez, porque o pão, ele tem um alto índice glicêmico, a massa, né? Então você de carboidrato, tá? Então você tem que começar com proteína. Entendido? Qualquer dúvida vocês vão me perguntando, tá? Então, já falei como é que vai ser as 3 semanas, como que quebra o jejum. Você pode fazer, se você é nova, você vai fazer os de 12 horas, tá? Tranquilo, você vai fazer o de 12 horas, vai comer 7 da noite ou 18 horas, né? 18 horas para dar um pezinho. 18 horas, aí no outro dia você só vai comer quando acordar. Você come 7 horas da manhã, porque aí você vai fazer 3 horas, 13 horas, né? Se você comer 6 da noite, né? Às 18 horas e for comer 7 do outro dia, você vai fazer um jejum de 13 horas. Ou se você comer 6 horas e for comer 8 horas do outro dia, mas você tem que deixar isso acertado. Você tem que deixar anotado. Eu vou até enviar para vocês um texto, tá? Explicando assim, para você, como se fosse um comprometimento, mas não é, porque nós não precisamos disso. Mas para você deixar registrado, eu vou fazer jejum, esse jejum, porque você tem que saber o que você está fazendo. Você não pode fazer um voto de tolo. Você tem que saber o que você está fazendo. Você vai dizer, eu vou fazer o jejum assim, né? Você pode anotar no seu caderno. O meu jejum vai ser comer às 18 horas e só comer no outro dia, 8 horas da manhã. Pronto, você firmou um compromisso. Então, você já põe o despertador e já é isso que você vai fazer. Aí, não, o meu jejum vai ser tirar o açúcar. Vou tirar o açúcar do café, do suco e não vou tomar refrigerante. Pronto, deixa lá anotado. Não vou comer sobremesa. Então, deixa lá anotado. O seu jejum, não, o meu jejum vai ser tirar o almoço. Eu vou tomar o café da manhã, não vou almoçar e vou jantar tal hora. Você tem que fazer isso para você tomar consciência do que está fazendo. Não vai chegar e fazer uma coisa, não, eu acho que eu vou tirar só o almoço. Aí não vai se comprometer com o horário, tem que ter um compromisso de horário, sabe? Tem que ter. Olha, a gente tem que entender, gente. Eu conheci aqui uma pessoa que ela é muçulmana, tá? Muçulmana, ela é do Líbano. E aí eu faço jejum, né? Eu tenho uma vida jejuada. Minha gente, essa mulher pegou, foi falar para mim como era que fazia o jejum dele, sabe? Sem água, sem nada.
né? Quando aí ela disse, você não vai comer não, a gente estava no evento. Eu disse, não, eu estou de jejum e tal, e eu achando que eu jejuava. Quando ela falou, eles fazem exatamente tudo certinho, tudo no horário. Na hora de orar, eles se ajoelham no Ramadã, eles fazem tudo direitinho. Gente que está servindo a um Deus que não é o Deus verdadeiro, sabe? E a gente que serve a Deus, a gente quer fazer as coisas de forma desleixada. O Senhor já disse para a gente não fazer as coisas de forma desleixada. A gente tem que fazer as coisas de forma ordenada. O reino de Deus é um reino perfeito, ordenado. O sol está lá, se ele descer um pouquinho, ele mata a gente. Se ele se afastar um pouquinho, ele também nos mata de frio. Então, ele nos mata queimando ou mata de frio. Então, assim, não pode sair nada do lugar. O mar, ele é cronometrado, ele tem o formato dele, a distância dele, né? Certa. Porque se ele ultrapassar, ele invade tudo. Então, tudo tem limite, tem uma forma certa de fazer. Então, anota exatamente como você vai fazer. Não vai fazer as coisas, ai, no calor aqui, não. Pensa direitinho, terminou essa live, pensa direitinho e diz, eu vou fazer assim, Senhor. Mesmo que seja uma coisa simples, que você pode achar simples, mas é sua entrega, sabe? Não se julgue tanto, mas se posicione. Mas se posicione numa busca em Deus. Chegou o tempo de você buscar a Deus de todo o coração. E de todo o coração é se comprometendo, viu? Se comprometendo. E o compromisso é de fazer o que precisa ser feito. Então, vai ter as atividades, vai ter o devocional, porque não existe jejum espiritual sem busca, sem devocional, sem palavra de Deus e sem mudança de atitude. Amém? Nós vamos fazer uma declaração, tá, de posicionamento, mas antes eu quero saber se você tem alguma dúvida. Esse é o tempo de você tirar alguma dúvida, tá? E também, se você ainda quiser convidar mais alguém para estar conosco, convida, tá? Convida para estar nesse tempo, que vai ser muito importante, né? Essa nossa entrega, esse período da gente, né, de transformação, viu? Aquilo que Deus vai falar para a gente. Alguém tem alguma dúvida? Para tirar uma foto da gente. Amém? Pois nós vamos fazer a declaração e aí vocês vão pensando em alguma coisa, tá? Então, fecha os teus olhos. Também todos os dias vamos ter declaração, porque aquilo que sai da nossa boca, sabe, tem poder. Aquilo que sai da nossa boca fala primeiro conosco, tá? Então, eu quero que você faça essa declaração percebendo o que você está falando, tá? Não faça nada sem consciência, tá? Faça consciente. Então, eu vou fazer devagar, às vezes eu me empolgo, mas fecha os teus olhos, respira fundo e solta o ar. Mais uma vez e diga: meu Pai, grande e poderoso é o Senhor, o Rei do universo, o Criador de todas as coisas, o meu Rei e o meu Pai. O Senhor conhece os planos que tem para mim, e nessa noite eu me posiciono diante de Ti. Eu viverei esses dias, 21 dias, na presença do Senhor. Eu coloco o meu espírito no lugar de governo. O meu espírito vai governar a minha alma e governar o meu corpo. A minha alma vai estar em silêncio e o meu corpo vai servir ao propósito que ele foi criado. Eu declaro nessa noite que esse tempo de jejum é um marco na minha vida. Eu rejeito toda distração. Eu quebro o ciclo de procrastinação e paralisia em minha vida. Eu alinho os meus pensamentos e eu abro espaço para ouvir a voz de Deus com clareza.
Eu consagro agora os meus planos, os meus projetos e os meus caminhos ao Senhor. Nenhuma decisão minha será guiada pela emoção, mas eu serei guiada pelo discernimento e pela sabedoria que vai vir do alto sobre a minha vida. Eu entro agora em um novo ciclo. Eu entro agora em um período de disciplina e entrega. Eu entro agora no período de transformação. O que precisa ser retirado da minha vida, que seja. O que precisa ser alinhado em minha vida, será alinhado a partir de hoje. E o que precisa nascer em mim e através de mim, nascerá para a glória de Deus. Eu vou avançar para o novo tempo que Deus tem para mim. Eu seguirei firme e viverei o chamado e o propósito para o qual eu fui chamada. Assim eu creio, assim será, em nome de Jesus. E para a glória do Senhor, o meu cativeiro será aberto. E eu voltarei, eu me volto hoje para o centro da vontade de Deus, vivendo os planos e propósitos que o Senhor tem para a minha vida. Eu retorno agora no Senhor para aquilo que Ele tem para a minha vida. Em nome de Jesus. Respira fundo. Começa a se ver agora livre, livre desse lugar, desse cativeiro, dessa situação. Começa a se ver agora fluindo naquilo que o Senhor tem para a tua vida. Veja tua casa, tua família, rendida aos pés do Senhor. Veja o que o Senhor vai fazer em tua vida. Já contempla com os olhos da fé. O teu posicionamento é importante. Começa a ver. Assim como você vê em sua alma, assim é. Já é. Já é, mulher. Respira fundo. E aí, alguma dúvida? Gente, tem muitos benefícios do jejum. Eu acredito que eu falei só um terço, né? Assim, porque são muitas coisas, tanto espiritual, como emocional, como física. Mas saiba que jejum é vida. Uma vida jejuada é uma vida de verdade, né? É uma vida completa no Senhor, onde a gente vai tirar essa fome, a nossa vontade, os nossos desejos e colocar no altar do Senhor. E o Senhor vai fazer grandes coisas na nossa vida, através da nossa vida. Se prepara, tá? Já tem atividade, já tem o primeiro dia, sabe? Já tem tudo, tudo pensado, né? Eu não fiz isso de qualquer jeito, não está sendo feito de qualquer jeito, é para esse tempo, para essa hora, e sempre quando o Senhor nos chama para jejuar, é porque realmente é Ele que deseja que a gente esteja em Sua presença, né? E já é um desejo da nossa alma, né? Nossa alma só é completa no Senhor. Amém? Alguma dúvida? Ninguém? Todo mundo já entendeu direitinho, então vai assistir de novo, é qualquer coisa. Eu vou colocar no grupo, tá certo? Para você não esquecer, vou enviar também a pergunta, né? Como é que você vai fazer o jejum? Qual é a sua entrega? E aí você já deve ter anotado agora, mas para você estar entendendo, entendido, Cícera, glória a Deus. Lembre-se, não ofereça algo ao Senhor que não lhe custe nada. Assim eu aprendi com Davi, e assim eu creio que tem que ser, né? É uma oferta ao Senhor, né? Então, uma oferta de amor. Entrega a tua vida e o Senhor vai fazer grandes coisas
Amém? Quero tirar uma foto com vocês. Quem puder abrir a câmera, quem não puder, só para registrar que a gente está aqui juntas. Ó, vou virar aqui para me ver todas. A Marília aí, linda. Olha aí, Cícera arrasou. A Sandra. Hum, amém, mulheres. Foi, que lindas. Gente, vai ser coisa linda, tá? Então, eu vou mandar devocional todo dia. Vamos começar amanhã, ok? Não é hoje, é amanhã. Então, o que você decidiu hoje, depois da live aqui, você vai anotar direitinho. E aí, você começa amanhã, ok? É você e Deus. Tá? Se tiver algum problema, né? Porque às vezes surge, né? Eu fazia jejum, aí meu esposo ficava, né? Botando, não, que você vai fazer jejum, você vai ficar fraca. Acontece isso muito com o marido, né? Você não tá comendo, e aí, se você tiver alguma dificuldade, fala comigo, tá? Eu vou estar orando, cobrindo vocês em oração, tá? Vou estar orando, e aí, qualquer coisa, né? Eu posso lhe dar dica, né? De como você fazer, se você tiver dúvida, então fala comigo. No meu privado, diz, Claudiana, eu queria fazer assim. Tem gente que é doente, eu tenho diabetes, tem medo de jejuar. Gente, e é bom para diabetes o jejum. É porque realmente o que que acontece? A pessoa tem medo, mas 12 horas você ficar sem comer é o natural do nosso corpo. Então, assim, no mínimo uma pessoa que tem diabetes pode passar essas 12 horas, entendeu? Não passa mal. Então, é coisa da gente abrir a nossa visão e não deixar que o inimigo nos impeça de ter essa comunhão com o Senhor, de estar sensível à voz de Deus. E eu sei, tá? E eu declaro sobre a vida de vocês um novo tempo, tá? Declaro a voz de Deus, né, sobre a vida de vocês, aquilo que vocês têm buscado em Deus. Eu sei que você vai receber, você vai ter muitos testemunhos para contar no final. Nós vamos fazer um momento e você vai dizer, Claudiana, eu vi o que o Senhor fez na minha vida e Ele vai fazer não agora, não só para agora, mas para o próximo ano, para os anos vindouros, viu? Então creia, receba do Senhor aquilo que você já se colocou para fazer. Eu sempre lembro de Daniel. Deus diz, né? Quando o anjo chegou, aí disse, Daniel, desde o primeiro dia que você se dispôs a orar, né? A jejuar, buscar a Deus, desde o primeiro dia o Senhor liberou. Então saiba que desde o momento que você desejou em seu coração, tá aqui, que você desejou fazer esse jejum, o Senhor já te ouviu. O Senhor já entrou com providência na tua vida. Amém? Um grande beijo. Deus já te abençoou, mulher. Amo vocês. Qualquer dúvida, viu, Marília, Cícera, Fá, Rose, vocês aqui. Eu acho que é Ionara, Rosandra, pastora, né? Qualquer dúvida, fala comigo, viu? E nós estaremos em oração. Não esqueça, vai ter esse momento de oração, de devocional e de atividade. Tem algo para você fazer e você vai fazer, e eu creio. E Deus vai mudar tremendamente a nossa vida, viu? Amo vocês. Beijo, beijo. Você é linda, Marília. Gostei de você de tela aberta, viu, mulher? Arrasou aqui. Será tremendo, amém.